Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor, e nós fazemos o canal Sportcast 87. Pois é, minha nação rubro-negra, estamos aqui para falar sobre o pós-jogo, o Sport 3, vitória de Santo Antão, vitória das Tabocas 0. Jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Mas antes de mais nada, aquele velho recado para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no Sportcast 87, ativa as notificações, deixa seu like e compartilha esse vídeo para geral. E também, se você quer nos ajudar de alguma forma contribuindo com o nosso trabalho, deixa o seu Pix, a sua doação, valor acima de R$1, a partir de R$1, para essa chave Pix que se encontra aqui no rodapé, sportcast87@gmail.com. Rafael Victor, vamos falar sobre a vitória do Sport, a terceira vitória do Leão no Campeonato Pernambucano. Eu queria que você desse uma pincelada, falasse a respeito do jogo, como foi, de um modo geral, para que a gente possa aprofundar nos pontos positivos e nos pontos negativos desta vitória, que não foi tão avassaladora, tanto no resultado quanto na performance do que foi o jogo contra o Decisão. Exatamente, o Sport venceu por 3-0, vitória das Tabocas pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Chegou a 10 pontos e está, nesse momento, na segunda colocação do Campeonato Pernambucano. O Sport está buscando, nesse momento, a vaga direta às semifinais do estadual. Justamente, o Sport consolidou, né, a segunda colocação. Nesta rodada ainda vão se encontrar Náutico e Santa Cruz. Santa Cruz e Náutico, o mandante da partida é o Santa Cruz. O Sport tem 10 pontos e um saldo de 7 agora. O Santa Cruz, para poder ultrapassar o Sport na classificação, precisaria aplicar uma goleada de 4 gols de diferença ou 5, dependendo do número de gols pró. E o Retrô a mesma coisa, o Retrô joga contra o Jaguar e tem o mesmo processo. Precisaria aplicar uma goleada no Jaguar acima de 4 gols para poder tomar a classificação do Sport no segundo lugar. O Sport ainda tem mais 2 jogos nessa primeira fase. Pega o Maguari quarta-feira no estádio Arthur Travares, lá em Bonito. E no sábado, pela última rodada da primeira fase, pega o Santa Cruz na Ilha do Retiro. Eu acredito que o Sport deva se consolidar como segundo colocado e, pelo menos, segundo colocado, né? O Náutico ainda enfrenta o Santa Cruz, enfrenta o Retrô também. E acredito que o Sport vá direto para as semifinais, que ajudaria bastante, né? O Sport ganha 2 datas aí, as quartas de final, a gente já falou em outro vídeo, são 2 jogos. Então o Sport pelo menos ganha 2 datas aí para poder treinar, se preparar e encarar o adversário vindo das quartas de final nas semifinais. O que é que você achou do jogo, Rafael Victor? Qual foi a tua percepção do time no primeiro tempo, no segundo tempo? O que é que você achou das substituições? Fala um pouquinho pra gente sobre o jogo. Assim, cara, no primeiro tempo o Sport jogou abaixo do esperado, abaixo do que jogou na quarta-feira contra o Decisão. Pra mim, o único que tentou alguma coisa ali ainda foi o Filipinho. Já no segundo tempo, o Sport melhorou. Aos 4 minutos, Gustavo Coutinho de cabeça abriu o placar. Depois tivemos a expulsão de jogador do Vitória e o Sport fez o segundo gol, estava bem na partida. Teve uma queda de rendimento com a saída de Gustavo Maia e Barleta, mas conseguiu fazer o terceiro gol com Marcelo Aju. Exatamente, é muito isso que você falou, concordo plenamente. O Sport fez uma partida no primeiro tempo muito aquém daquilo que fez contra o Decisão. Aquele perde e pressiona, aquele volume todo que aconteceu na quarta-feira contra o Decisão, a gente não viu contra o Vitória no primeiro tempo. Muito por alguns motivos, tá? Eu achei que o Gustavo Maia ficou muito engessado na ponta esquerda e o Maxi Alves ficou muito centralizado no meio. E aí, diga-se de passagem, mais uma partida ruim de Maxi Alves. E aí, diferentemente do que aconteceu contra o Decisão, quando o Gustavo Maia estava livre, estava liberto, jogando pelo meio, jogando pela ponta, no jogo da partida contra o Vitória, o time estava muito engessado, muito fixo. Apesar de Matheus Alexandre ter pisado mais no ataque, ter aparecido mais no ataque do que contra o Decisão, a gente via que não tinha um aparecimento de Matheus Alexandre com tanta qualidade. Então, assim, o Sport ficou realmente muito limitado na construção de jogadas. Tivemos ali 3 oportunidades, mas chance clara de gol, aquela com Gustavo Coutinho no primeiro tempo,
talvez aquele voleio numa jogada de Matheus Alexandre com Gustavo Maia, e uma jogada ali muito atabalhoada de Zé Gabriel, que ele conseguiu, através do embate, chegar na linha de fundo, na área, e chutou contra o defensor do Vitória. Fora isso, um time pouco inspirado, um Vitória fazendo uma linha de 5, uma linha de 4 e a última linha com o centroavante bem organizado, só que o Vitória não atacou, o Vitória não imprimiu poder ofensivo ao Sport. E aí a gente vai para o segundo tempo, o que é que acontece? E aí eu gostei da atitude de Roger, porque ele fez algo diferente do usual. Poderia ter tirado um meio-campista e colocado outro meio-campista, não. Ele tira Maxi Alves, ele coloca o Zé Roberto como segundo atacante, ele não coloca o Zé Roberto como meia, ele coloca o Zé Roberto como segundo atacante para gerar um espaço incômodo nos zagueiros, já que o Vitória estava com a linha de 5, ou seja, estavam preocupados apenas com o Gustavo Coutinho, passaram a se preocupar com o Gustavo Coutinho e com o Zé Roberto. E aí o que ele faz? Ele deixa Gustavo Maia mais livre, mais liberto, ele deixa o próprio Barleta também mais livre, onde os dois podem flutuar pelo meio, não só pela ponta, e aí ele abre o corredor, tanto na direita quanto na esquerda, onde Filipinho consegue ter mais ultrapassagem e o próprio Matheus Alexandre ter mais ultrapassagem. E aí sim a gente consegue ter uma linha de 5 defensivo do Vitória contra uma linha de 5 ofensivo do Sport propriamente dito. E foi nessa situação onde surgiu o espaço e a oportunidade do Sport fazer o primeiro gol, logicamente com o erro também do goleiro. E aí, como você falou, após a expulsão do defensor do Vitória, o Vitória só tinha uma opção, ir para o ataque. No 11 contra 11 já estava difícil, e aí no 11 contra 10 ficou mais difícil ainda, foi dando mais espaço e o Sport achou o segundo gol e o terceiro gol. As substituições, não sei você acha que as substituições surtiram algum efeito individualmente ou coletivamente falando? Assim, cara, eu acho que as substituições, os jogadores que entraram no segundo tempo não ajudaram tanto. Partida nula, não foi necessário trabalhar os jogadores, então acho que foram entradas nulas. Entendi perfeitamente e concordo com você. Talvez ali a gente pudesse destacar a entrada de Zé Roberto um pouquinho mais pela questão tática e também a entrada de Marlon Douglas no lugar de Barleta um pouquinho mais pela movimentação. Mas de resto eu acredito que o resultado foi construído sem a necessidade, o resultado, o 2 e o 3-0, sem a necessidade das substituições em si. Mas a primeira substituição eu achei muito efetiva, não individualmente, mas sim coletivamente, como o time se portou de um modo geral após esse novo encaixe coletivo do time proposto por Roger Silva. Demais, o jogo foi muito importante para que o Sport pudesse vencer, ter um saldo positivo maior, entendeu? E aí, em cima de todo esse processo de saldo de gols, eu acredito que o Sport vai se manter na segunda colocação, até porque o Náutico, acredito que não tem time frágil o suficiente para levar uma goleada do Santa Cruz, e eu acredito que o Retrô não possa fazer um saldo muito grande em cima do Jaguar. Enfim, é isso que nós temos para analisar. O time não desempenhou uma partida tática e com tanta inspiração, mas foi efetivo e ganhou a segunda partida, fez o seu papel. É normal essa oscilação, foi até importante a forma como o Vitória se portou para gerar essa dificuldade no Sport e para que o próprio Sport e o treinador também gerem repertórios de jogo diferente de coisas básicas como aconteceu contra uma decisão. Até porque a gente enfrentou ontem o lanterna do campeonato, que é o Vitória das Tabocas. Foco nos próximos 2 jogos, Maguari quarta-feira em Bonito e sábado Santa Cruz na Ilha do Retiro, para que a gente possa manter esses 100% de aproveitamento do time principal e aí terminar a primeira fase do campeonato, pelo menos na segunda colocação. É isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixa seu like e compartilhe esse vídeo para geral. Se você puder contribuir com a doação para a gente, para contribuir com o nosso trabalho, sportcast87@gmail.com. Até a próxima e pelo esporte, tudo!